A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Nações Shopping, como você sempre quis. Lombir, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, ser mãe é construir uma história de amor. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. A cara da Pit, a cara do mano, a sua cara. Churrascando Vinha Amazon e Ávila, Cia da Saúde. Arraste os tímpanos, estão lubrificados. A mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela que é meu avião. Ela que é minha andorinha. Eu sou teu jatinho particular, Mano Dal Ponte. Curtiu? Ou um Boeing. Antigamente você falava Boeing, né? Boeing? Um Boeing, assim. Você Boeing, acha? não sei. Você prefere ser um jatinho mais fit ou um Boeingzão, assim? Eu prefiro ser um jatinho mais fit, mas eu sei que você prefere um Boeingzão. Boeingão, maior, assim. Boeingão, assim, tem aquela... Está no ar o programa cola, do Avesso, isso, tem asa, gigante. tem tudo no teu Tem corpo, asa, tem assim. tudo, tem tudo. Tem asa, assim. Tem inclusive piloto. Tem piloto? Tem piloto que não é você o piloto, Ah, não sou entendeu? eu. Temos Você acha que eu não dou conta de pilotar um Boeing? Pilota, né? Não Ah, pilota. tá, achei, né? Só que faltava não pilotar. É, mas... Estamos há 3 anos pilotando o programa do Avesso sozinhos. Você acha que dá, pai? Entendeu? Acho que hoje precisamos de uma ajuda. Quem hoje tá aqui precisamos hoje, de uma ajuda. O programa do Avesso no ar, segunda-feira, salve, salve. Ao vivo, né? Ao vivo. Vamos começar a falar o dia, eu acho tão legal, entendeu? Você falar o dia. Como assim? Tipo, Eu acho legal. Na Rádio Som Maior? Os programas grandes tudo falam. Assim, Não, no ponto a ponto eu falo a por data. isso vai ser programa grande, né? Eu tenho que dar data, o dia da semana. É que a gente nunca deu data. 29 de maio, Hoje, 29 de maio. Verdade, Olha só, segunda-feira ao vivo, estamos aqui no Avesso. Ao vivo, direto da Avenida Centenário, tem isso Dos também, altos previsão. dos altos do Media Center. Enfim, hoje nós vamos decolar, aterrissar, vamos, entendeu? Dá pra aterrissar na Avenida Centenário? De boa? Dá, só não sei o estrago que vai causar, né? Mas dá pra fazer. Só não garante, ele é o piloto, então É? ele que manja dos Paranauê. Hoje a gente recebe aqui no Avesso. No Alvesso? No Alvesso, eu ia falar o nome dele, Alvesso, Giuliano Bittencourt Fraceto, que é advogado, e falou: não, eu já fui piloto, existe ex-piloto, Giuliano? Boa tarde. Boa tarde, Mano, boa tarde, Pete, boa tarde, ouvintes. Isso é uma coisa que ficou no passado aí, mas a paixão continua. Você foi muito tempo piloto? Quanto tempo você foi? A gente começou quando tinha o Aeroclube aqui em Criciúma, tinha 16 anos e eu acho que foi aí até uns 30 anos, alguma coisa assim. Mas com Começou a pilotar com 16 16? anos, daí chegou em casa e falou o quê? Pai, mãe, quero pilotar? Quero ir pra escolinha? Como é que funciona? Tinha um Aeroclube aqui na época, o Aeroclube Sul-Catarinense, e eu já tinha um interesse muito grande. Na época, meu interesse era mais voltado para a aviação militar, não tinha como, vamos começar por aqui. Meu Não pai... tinha como por quê? Não tinha que entrar no exército? Não, é que os concursos militares têm uma série de requisitos e pro meu azar na época que eu tinha a idade para prestá-los, eles foram cortados. Então, assim, vai ter que ser pela aviação civil mesmo. E aí a gente começou aqui pelo Aeroclube daqui, com 16 anos, a estudar e etc. Tal. Demora muito para primeiro voo? Não, é rápido. Do que um ano? Depois estudar? 2? Depende, assim, o curso básico, que é o curso de piloto privado de avião, ele te exige 40 horas de voo de instrução e que tu seja aprovado em 5 matérias de teoria. Tu tens 2 anos para fazer isso. Se a meteorologia ajudar e o bolso alcançar, tu faz isso rápido. Senão Porque é grana, muita grana. Senão tu consome os 2 anos. Mas o salário é consumir os bom, 2 né, anos. de um piloto privado. É uma coisa que varia muito, sabe, Pete? Na época, foi uma época de crise, assim, a aviação não estava lá, essas coisas. Hoje ela deu uma melhorada, mas de novo agora voltou. Tá ruim, o negócio tá ruim, não vale a pena? Eu não posso dizer que não vale a pena, porque tu não vai encontrar, por exemplo, um piloto que é piloto que o pai e a mãe quer. Tu vai encontrar um advogado, um dentista, engenheiro. Eu sou... É igual locutor de rádio. Nunca vou pai dizer, não, meu sonho é entrar pra rádio. Sonho minha filha se formar em jornalismo. Não existe. Não existe. O cara que é piloto, ele vai porque ele gosta, porque ele é apaixonado. Então ele não tá... Tem Tu gente... começou então na aviação antes do direito, né? Comecei. Advogado. Antes do direito, E começou na aviação com 16 anos. Logo em seguida, daí teve que estudar. Daí não pôde ficar só com... teve que estudar, não pode ficar só com a aviação. Não pôde ficar só com a aviação. Não, Teve que estudar era pouco. entendeu?
Acabou a moleza aí. Não, tem que estudar física, matemática, empuxo, não sei o que. Pouco número, tudo fazer um isso aí, avião tem que estudar. levantar. Meu Jesus. Pra entender do avião, tem amado. que entender tudo, cara, do avião pra fazer ele levantar. Tem que estudar um pouquinho lá, um pouquinho. Não é muito difícil não, sabe? Não é nada assim, então. Não é nada absurdo. Vou ser bem sintético. Se tu entender ali a relação de temperatura, densidade, pressão e saber regra de 3, tu Já bota rodei, qualquer avião. já A Pete não sabe nem o que tá na piloto primeira, ela já rodou. nada, mas Densidade, a Pete nem sabe o que é Se fosse densidade. um soma, rapaz. tava ok. Ah, não tem. Mas o homem foi feito pra voar, cara. Ou a gente fica teimando em voar. Com certeza. Tu te imagina indo daqui para São Paulo de carro, de ônibus? Não, eu me imagino, mas eu deveria fazer isso. Mas com certeza, deve ir todo dia ainda, se for possível. Você já viu voando algum ET? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Mano, tem nada a ver, mano. Não, mas com a ele tá pauta no. de Ah, hoje, o Pete, que ET. é, Pete? O cara no céu voando, tu acha que não tem possibilidade de ver o ET? Mas, Vai ver mas, na Terra? mas o ET fica voando? Ele voa, ele tem o espaçonaves. teu ET voa, tá bom. Ah, não, ele já viu alguma Cada dia o ET do mundo faz uma coisa, mano. Não, nunca viu. Não viu. Ali, tá vendo? Deixa ele responder, ele tá respondendo por ele. Peraí, o cara é advogado, o cara é vice-presidente da Comissão da Fiscalização da Advocacia. Nossa, que medo. que Eleito tá pro essas coisas. triênio do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional de Santa Catarina OAB. Nunca Que bonito entendi esses nomes, essas né? coisas. Maravilhoso. Os nomes são bonitos, Acho né? chique, a gravata dele tá muito bonita. Ah, mas explica olha, a gravata pra entendeu? Pete. Olha, a Pete não sabe que gravata é essa. Ah, pois é. Hoje eu vi especialmente essa gravata aqui. Essa gravata eu comprei lá num museu na Inglaterra que é o que os pilotos ingleses utilizavam. Nem pra Inglaterra tu foi, Pete. Gente, essa gravata veio de lá. Especialmente para vir aqui falar com vocês. Que chique. Foi Os cara? pilotos ingleses, Ah, não? baratinho. Baratinho. Em Libra, 10 libras, 50 pau. Coisa pouca. Entendeu? Né? Coisa lá, pouca. E tu veio com a tua jaquetinha, né? Da Adidas, Todos os que dias. eu não sei onde eu comprei faz tanto tempo. Todos os dias. Tá bom. faz tanto tempo porque tem jornal, mano. Vamos botar o nosso convidado no jornal? Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. 7 segredos que os pilotos de avião não contam aos passageiros. Você vai agora queimar a classe toda, por favor. Vai lá. O sinal do cinto de segurança é esquecido frequentemente. Isso é normal? Acontece? Quando tá dando M? Não me lembro de ter visto algum sinal apagado, não. Sempre que eu tô a bordo, percebo ele funcionando. Agora, uma coisa que me falaram uma vez, cara, que tu tem que te preocupar quando a tripulação senta. Isso é verdade? Você que é piloto? Mas por quê? Que quando a tripulação senta e a fivela o cinto é porque a merda vai agarrar. Entendeu? Quando eles falam assim, a fivela em seus cintos e eles ficam em pé, sabe assim, com os carrinhos, é que não vai dar nada, entendeu? Agora, quando eles sentam... Não, mas tem uma hora sabe? que eles são obrigados a sentar, né? Não, mas não quando vai pousar e decolar, é no meio do negócio. Quando eles sentam assim... Não, olha... a pior parte, eu acho que quando começa a olhar ao redor e tá todo mundo, né, na M, assim, tipo... Todo mundo se olhando, opa, vai dar alguma coisa, entendeu? Eu acho que o pior pode ser o seguinte, tu tá lá esperando aquele malfadado amendoinzinho, já tá chegando a tua vez, pum, acende a luzinha, Das piores, isso aí. todo mundo Não senta vi. e tu fica até sem o amendoim na hora. O maior perigo não é a turbulência, é verdade. A turbulência não é o maior perigoso numa viagem. Ah, turbulência não é perigoso, não. Tem... Turbulência vai rolar. Sempre tem diversas origens e tem maneiras de identificar e inibir o efeito dela contornando, subindo, descendo, enfim. Se não tiver situação, atravessa e os pilotos têm condições de aferir se vai causar algum problema ou não. É claro que é desconfortável, né? Tem gente que se apavora, mas se tu parar para pensar o seguinte, quando tu tá dirigindo no asfalto, é lisinho. Dirige de olho fechado numa estrada um pouco esburacada. A sensação é quase a mesma. Não, mas na verdade pode ser de olho aberto aqui na SC, né? É a mesma coisa. a mesma coisa. Na SC aqui de olho aberto é igual. Os raios atingem os aviões frequentemente. É verdade isso aí mesmo, cara? Com certeza, muitas vezes. E o raio não derruba avião? Não derruba porque não tem aterramento, né? Não vai causar nada. Se tiver um problema de vazamento, pode acontecer de incendiar. Mas se tiver um problema de vazamento, ele já vai estar com um problema anterior ao raio, né? Então, ele vai causar um problema por conta do aterramento, de como está voando. Evite tomar o cafezinho a bordo. A água potável servida no avião não é nada agradável, pois é tratada com produto químico. Isso é verdade? Ah, não sei nada disso aí, não. Pois é. Nem isso bebo aqui café. eu bebo batendo Essa barro. lista do mano... Eu não, eu bebia Você nas viagens que eu fiz, veio. entendeu? Celular, pode ou não pode? Isso é lenda ou não é? Atrapalha? Não é lenda não. Pensa o seguinte, tem um avião com 200 pessoas a bordo. 200 campos eletromagnéticos funcionando ali. Claro que 1, 2, não vai ter problema. Mas não tem como permitir, ó, você usa, você não usa. Então, é uma medida de segurança. Mas hoje em dia tá tendo, Não, né? melhorou muito. Wi-Fi, Melhorou muito. Assim, os mecanismos de segurança e também os próprios aparelhos já estão sendo pensados e construídos de maneira para diminuir o efeito disso. Né? A comida do piloto é um grande segredo. É verdade isso aí? Tem a lenda que a comida do piloto ninguém sabe qual é, porque senão pode envenená-lo? Acho que ele come o mesmo papelão que todo mundo. Será? Aquela mesma bosta? Não sei não, entendeu? Já viu? O cara chega assim, e tem macarrão e frango. Qual que é o seu questão? Qualquer um, os dois têm o mesmo gosto. Mesmo gosto, a né? mesma coisa. Porcaria, tem o mesmo gosto.
Não, quando vê aqueles pãozinhos, sabe? Que eles fazem acordo com as empresas. Aí vem uns pão, já comesse uns Esses pãozinhos. dias eu vi uma matéria, eu acho que foi no Fantástico, né? Que eles mostraram como são feitas as comidas de avião? voo. E foi, né? Foi. Que é ruim? Não, mostraram uma estrutura gigante, enfim. Na hora da pra refeição, o dar piloto e o correria. copiloto recebem comidas diferentes. E eles são proibidos de dividir suas refeições. Essa norma é cumprida à risca por toda empresa aérea, para o bem de todos a bordo. Afinal, algum prato ou alimento se não estiver bom, pode contaminar o piloto. Isso é meio lenda. Tem um demais, pouco de não é? lenda nisso aí. Pois é, né, cara? lenda, Isso aqui né? é- Muita teoria da conspiração aí. Por exemplo, eu e a Pete, a gente quando vai viajar, que a gente fecha negócio, Sim. eu e a Pete nunca Cada vamos um no vai num mesmo- jato. Sim, a gente nunca vai no mesmo carro. tipo Por quê? prefeito e o Não, estre- porque o não é vai que vice-prefeito, cai o né? avião, entendeu? Da Acaba o Pete. programa. Eu continuo. Não no pode avesso. comprometer a equipe, Eu boto tá qualquer certo. outra gostosa no lugar dela e tá feito avesso, entendeu? Facílimo, Não tem facílimo. problema, entendeu? Barbaridade. Mais ou menos isso. As persianas das janelas devem... Por que tem que ficar aberta? Por que eu tenho que olhar pra rua, cara? A persiana aquela, pra quê? Ah, Por que manter aberta? É uma medida de segurança, tu tem que ter visão do que está acontecendo fora. Por exemplo, numa situação mas- de emergência, se tiver pousou lá, incendiou, tu tem que saber que lado que está incendiando ou não, tu vai abrir, tu vai a saída de emergência de um lado ou do Você outro. acha que de verdade, na hora que der uma M no avião, o cara vai pensar dessa maneira? Não que é você tá nada, falando? Não, você tá cada tranquilo. um vai por si e já era, não tem. Já passou alguma treta grande pilotando? Não, assim, ó, vamos deixar bem claro, né? Nunca fui piloto comercial, não. Eu fui piloto de avião pequeno, aquele avião que tem um ventiladorzinho na frente, sabe? Sim. Mas saiu do chão, né, Juliano? Sim, então sim, então sim. já corre Então risco. é uma realidade bem diferente, bem distante disso aí. Quantos mil pés você ia? Muito alto? É, Pra mim, 10 metros de altura, cara, olha, aqui, ó, daqui, ó, se olhar pro Aqui chão... até aqui, a já colina. Teve uma oportunidade que eu estava indo para uma audiência no Nordeste e na época ainda antes do atentado de 11 de setembro, não, pá, tu é piloto, vem aqui, senta aqui com a gente. Aí sentei lá na cabine, pô, senta aí, desliga o piloto automático. Então foi uma coisa que aconteceu, uma raridade, isso hoje é impensável, né? Mas aí O cara ia entrar na cabine pra... Não, e voei no Boeing lá, acho que entre Salvador e São Paulo, acho que uns 40 minutos eu que levei o Boeing lá. Então, Boing. era um 737, isso deve ter sido acho que uns 800 km por hora. Isso os passageiros nem sonham, né, Claro que não. Juliano? Talvez, Viu, mano, como é deve que ter tido acontece? um ou outro enjoado lá atrás, né? Com a variação. 800 km por hora, boa. Na época, acho que foi isso aí, e uns 30, 40 mil pés, acho que era isso aí. O Rubens Angelotti está dizendo que dividiu muitas horas de voo com o Dr. Juliano e Olha voava aí. no aerobueiro com ele pilotando. Aí, Pilotava. um abração, Rubão. Valeu, Pois é, valeu. o né, Rubão teve essa treta também, ó. Ele contou pra O gente. Rubão fez isso também? O Rubão Ele fez também. tudo, né? Ele faz essas Um pouco de coisas. tudo. Show de É, bola. Faz Beijo, essas coisas Rubens. tudo. Tá, então não tem mais mística sobre isso, sobre... Eu acho que rodou voar. essa tua lista. Essa minha Ali lista aqui. no lance da cabine, O quê? tem muita criança que vai, bate foto, é tranquilo? Não, Ou tem um horário? hoje tem uma norma muito clara que não autoriza mais isso em voo. Inclusive tem norma para a situação da porta estar aberta ou fechada. Só pode estar aberto com os motores desligados e pode receber lá, mas se o avião está no chão, tem algum tripulante ali na frente, piloto ou não, que vai receber. Mas aquele sonho de a gente ir em voo e lá curtir Acontecia o visual, muito, não tem. né? Não, era muito comum. Infelizmente não tem mais por conta daqueles atentados lá. Tinha que ser nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nunca rolou nada disso aí, né? Entendeu? No máximo, não fala o cara com canivete pra dentro do avião. Teve essas coisas assim? Tem um livro muito bom do Ivan Santana que conta os episódios mais marcantes assim de acidentes aéreos. Um deles foi um sequestro que teve do avião da VASP, que o sequestrador queria lançar o avião sobre o Congresso Nacional, na época do governo Sarney. Os aviões da base aérea de Anápolis decolaram para interceptar, e o avião foi interceptado e estava pronto para batê-lo. E aí o piloto tomou uma atitude drástica. Esse sequestrador já tinha, infelizmente, matado o copiloto. Ele fez um tunô, que é uma manobra onde o avião gira em torno do seu próprio eixo, fica até de cabeça para baixo, enfim. Pra derrubar o... Para derrubar o sequestrador, ele fez um parafuso, aí conseguiram dominar o sequestrador e o avião pousou. Mas senão ele ia ser abatido. E todo mundo com cinto afivelado, será? Você não deve ter machucado muita Deve gente. ter sido um grande tumulto, mas essa história aconteceu aqui no Brasil, na época do governo de Sarney. Olha só, não vai dando ideia, né, cara? Vai dando ideia porque... Não precisa, né? Não vai Ainda dando mais ideia. agora, atualmente, né? Tá Vai meio que, olha, complicada essa coisa. tá Vai quem é que tá aqui puxado. hoje, Hoje a gente Pittsburgh? conversa com Juliano Bittencourt Fraceto. Eu quero mandar um abraço especial porque hoje meu querido tio Jair, Ercílio Jair, está de aniversário. Opa, saúde Meu pra titio. ele. E eu vou mandar um abração pro Margarida Cover, que perdeu a mãe dele. Uma pena, eu vi isso Perdeu também. a mãe dele. Aquele o nosso grande abraço aqui do programa Pra da Vez. tia Dedé, pra Bolinha, pra Nana, que perderam o pai delas também.
Hoje. Poxa. Então fica com o abraço aí. Vou lá Bom, abraçar elas daqui a a gente já pouco. volta aqui no programa do Avesso. A gente, como diz a Pete, a gente vai voando aqui. pro Vamos intervalo, voando, vai passar voando esse tirada horrível. A gente já volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Churrascando Vinha Amazon e Ávila, Cia da Saúde. Voltamos. Pittsburgh aonde? Voltamos no programa do Avesso. Avesso Deixa eu passar as hoje. redes sociais. Amanda, por favor. 9883406 Ok. 78. Já tem recado Tem pro recado? nosso entrevistado. É bom ou ruim? O Marcelo Lodete tá mandando um abraço, dizendo: Dr. Juliano Fraceto, gente finíssima. É? Legal, obrigado, Marcelo. Abração pra ti Nunca também. vou com ele, então. Nunca vou com ele, nunca pegou na Quantas mão. mil é horas verdade. você tem? Você dá pra contar essas Pô, coisas? 1000 horas aí tu quer me quebrar, mano. Mas não é 1000 horas que você conta. Não. Foi um período Chega. pequeno ali. Eu cheguei a completar 150 horas de voo. É pouca coisa. 150 Não é nada. horas. Não é Tá, nada. Juliano, e quando tu vai viajar, que tu entra num avião, tu Você fica muito sabe? curioso, assim? Ou tu senta de boa e vai lendo um livrinho? Dentro de boa, mas fico atento, né? Se Fica agora atento tá acontecendo todo- isso, tá acontecendo aquilo. Você sabe, assim, na hora que começa tudo. Alguma coisa a gente fica tá atento, sabe que tá Tem uns acontecendo. barulhos estranhos, né, cara, no avião, né? Tem uns barulhos estranhos, o cara fica meio cabreiro, né? Todo mundo fica preocupado. Ah, olha lá, a asa tá se abrindo, tá se Não, e a asa despedaçando. bate, né? Ela bate, tu diz, meu Deus, o que é isso? Vai Sim, voar. mas ela é Hã? feita pra... Ela tem que Não, bater, mas senão é ela Tem que ser quebra, né? flexível, tem que ser. Mas eu me divirto é com a reação do resto do pessoal, né? Todo mundo nervoso. O pessoal fazendo o suco do banco ali, apertando o banco naquele Uma vez eu peguei nervoso. uma turbulência forte, cara, no Panamá. E aí, bem forte, foi bem triste, assim, todo mundo quieto, assim, aquele silêncio do avião, aí veio aquela voz lá de trás, agora que essa merda cai. Entendeu? Aí, cara... Maravilhoso. E Sabe depois assim, tu não falou, tem, né? cara, não tem. O cara falou aquilo ali, bicho, metade morreu na hora lá no avião. Não, mas tu pode ter certeza, o piloto nunca vai conduzir o avião para uma situação de risco. Até porque a vida dele ele é sabe, exato, e ele sabe o que o avião tá podendo enfrentar ou não. Sempre tem um doutor no avião, um doutor junto com o piloto, enfim, pra cuidar médico? de algum... É um médico? Não, existe, na verdade, é um serviço médico internacional que tá de plantão, se eu não me engano, fica na Suíça e atende pelo rádio. Então são médicos que atendem todos os aviões do planeta. Então, Só pelo rádio mesmo. Se não tiver, obviamente, um médico a bordo que possa dar um suporte ali, os comissários estão treinados para, por intermédio desse sistema, atender as emergências médicas a bordo. E o piloto é a maior autoridade no avião mesmo, tem essa história assim, Sim, sim. ele que manda, né, cara? Ele não tem essa. Sim, isso, obviamente, falando em segurança, né? Tá colocando alguma coisa em risco, tá comprometendo a segurança, ele pode, não, vai amarrar esse cara aí. Amarra esse cara. Nós vamos pousar, já que tem diversos É casos. aquele caso que arrastaram lá da Haiti, da- não foi? Acho que foi da Não, US Airways. Eu não sei uma qual foi. companhia Arrastaram americana. arrastaram o cara pra fora. Foi um pouco exagerado aquilo, né? Foi um negócio de overbooking e tudo mais, mas não estava em voo. Aquilo ali não foi decisão do comandante. Pode jogar o cara, se o piloto mandar tirar o cara pra fora. Não, da a gente tem diversos voos, o cara pousa e desembarca o cara. Tá comprometendo a segurança, tá tumultuando. Manda sair mesmo. Começa a Por quê? fumar O que a bordo. aconteceu com esse cara? Eu não sei. Deu um overbook e o cara entrou numa briga assada, não foi? Quis fazer zoeira e... Não, foi uma polêmica e alguém vai ter que sair daqui porque, eu não vou sair, pronto, e cataram o passageiro e tiraram do Quantos avião aviões fora. diferentes você pilotou? Acho que uns 5, 6 aí. 5, 6? Era Tudo o maior qual pequenininho. foi? Então, pequenininho assim, pequenininho. Olha, pequeno. O pequenininho leva quantas pessoas, por exemplo? Lá leva 10? O menor foi um Seneca, um avião de 2 motores, o piloto e mais 5 passageiros. Esse foi o maior. Tem aqui, ó, O Aeroboeiro. Poeiro AB-115, o que é isso? Esse é o avião que era da escola, o avião de instrução. Sabia, eu sou muito velhos, cara. Avião que de 30, 40 O anos? avião Como não é que é? tem idade, o avião tem manutenção bem feita. Por Não exemplo, tem idade. tem uma marca de aviões que é muito famosa, chama Cessna. São aviões que, vamos dizer assim, a perfeição, são muito bem construídos. E tu vê aí escolas hoje de aviação utilizando aviões que foram feitos nos anos 50, anos 60. É e igual vão mulher, né, gente? Igual perfeitamente. mulher, igual homem. Dá um minuto de silêncio, Marlon, por Entendeu? favor, com esse comentário. Obrigado, continua agora. Lógico, bem tratado, bem tratadinho. Bem a gente cuidado, vai, você acha que imagina, dura? Bem com 70, tratado, 80, bem zelado. É Não zero. tem idade, óbvio. Mas faz a mesma coisa, por exemplo, um avião com 80 anos, 50 anos faz a mesma coisa que fazia quando era novo. Faz. Bem tratadinho, opa, faz, né? Você acha Não que faz? Faz, né? Se for bem cuidadinho. Por exemplo, explica pra gente, eu tenho aqui, eu perguntei que você falou mulher, homem, elevação, sabe o que significa? Mas por que tu tá perguntando pra mim se eu tô pra pra você, ó, entrevistar? impulso, Não, perguntou pro Juliano. arrasto, Ah, peso,
Na verdade, você não tem que entender de avião, você tem que entender essas 4 coisas, é isso? É isso aí mesmo. Elevação, impulso, arrasto. E por que é Eu arrasto? diria sustentação no lugar da elevação. aí. Sustentação? É, sustentação. É o que mantém o avião no ar. Sustentação é uma força resultante que vai te fazer ir para cima, levar o avião adiante. Tá, e como trocar um para-brisa de um Boeing, por exemplo, que custa tanto quanto uma BMW? Caro pra É caramba. verdade? Para-brisa de um Caro. Boeing. É muito caro. Tudo é caro. É Mas o tudo avião caro. se paga, velho? Porque tem história que eu já li algumas teorias que o avião não se paga. É preju? Pelo valor dele. O avião ele é um instrumento de trabalho, né? Uma ferramenta, né? A gente tem que pensar assim, em diversos tipos de avião. O pessoal que está ouvindo a gente, de repente, pensa, eu vou sempre em companhia aérea, já pensa num Boeing. O pessoal que tem o seu próprio avião, aviação geral, aviação executiva. Então, é um universo muito grande, Custa tem muita variação. Um avião, uns 2, 3, 4 milhões, um avião pé de boi aí. Tu vai encontrar aviões aí de 140 mil reais até jatos executivos de 65 milhões de dólares. Criciúma tem muito jatinho particular? O que tu quer perguntar, Criciúma já Peraí, teve uma Marco. aviação muito forte aqui. Marco, Marco, fazer uma pergunta. doutor, Não, peraí. não é uma pergunta, é porque ele falou do Cessna ali, e eu vi aqui na internet o Cessna de 73 por 700 mil reais. 73. Exatamente, é uma máquina bem cuidada aí. 700 mil? Tem de tudo. Se eu quiser comprar um avião, eu posso? Claro que pode. De boa? Na boa. Só tem que ter um piloto. Tem que ter o dinheiro primeiro, né? Dinheiro, né, o mano? dinheiro- não, Deixa dinheiro ele é mais responder fácil. minha pergunta Por agora. favor, que ele desculpa, tava, vai lá, doutor, continue. Ah, tá. Então, Dos jatinhos particulares. Porque antigamente muita empresa tinha, né? Isso, então teve um período de aviação muito forte aqui. No sul do país, a gente tinha Porto Alegre, alguma coisa em Florianópolis, o resto era aqui, tinha muita aviação aqui, aviação executiva. Foi uma época de ouro. Foi, Nossa, aqui. no final Época de carvão, das carboníferas, parte da cerâmica. Então a gente tinha jatos aqui que de manhã você tinha movimento que algumas bases aéreas do país não tinham, o movimento tinha aqui de manhã. Para manter um avião desse é muito caro, Júlio. Por que é caro? Porque tudo exige segurança. Desde o lugar onde o avião está, que é o hangar, tem que cumprir uma série de normas, das pessoas que vão tratar esse avião na manutenção, dos pilotos que vão conduzi-lo e, obviamente, a máquina em si. Tem uma série de redundâncias de sistemas, de equipamentos para que seja seguro. Pô, dá uma pane no A, tu tem o B, dá o B, tu tem o C, e por aí vai. Então isso custa dinheiro. No teu carro, tu sai na rua e tu consegue, em qualquer problema, remediar. Na aviação, tem que fazer o máximo possível para ser preventivo. Então isso custa um pouco de dinheiro. Por isso que acaba encarecendo. Né? E a pressão psicológica de ser piloto? Porque tem todo esse fator, não tem que as piores profissões do mundo eram pilotos comerciais dos Estados Unidos, uma história assim. Eu penso que como aquilo que eu te falei no início ali, não vai encontrar um piloto que é piloto que o pai e a mãe quer. Ele faz isso porque ele é apaixonado, ele quer ser aquilo ali. Então acredito que não tem essa situação de pressão psicológica. Tem a exigência de qualquer profissão, a responsabilidade de qualquer profissão tem, do advogado, do médico, do dentista, do comunicador, do jornalista. Qualquer um. Quem inventou um avião? mundo. Santos Dumont ou os irmãos White? Essa Qual foi a polêmica briga? é grande. Foi um palpite. Quem Tudo foi? tem polêmica, né? Qualquer coisa. Não é né? que Tem envolveu os duas americanos, não pessoas, adianta, né, os americanos eles querem ser ele, entendeu? Eles querem Eles não mandar, querem aceitam. mandar, né? Entende? Não adianta, cara, não aceitam. Os irmãos Wright voaram primeiro. Eles voaram primeiro. Mas o que é voar? O Santos Dumont voou em 23 de outubro de 1906. Só que ele voou com os próprios meios. Ele botou no ar um aparelho mais pesado que o ar com os seus próprios meios. Ou seja, o motor dele, a hélice dele, fez voar. Os irmãos Wright usaram uma catapulta, certo? E o Santos Dumont fez tudo isso na frente de uma comissão de fiscalização, com órgãos regulamentadores, um monte de gente vendo, filmando. Os irmãos Wright fizeram isso lá escondidinho, numa praia, lá nos Estados Unidos. Então tem essa Então a história. gente tem que acreditar neles. Então os americanos contando a história. Ô, Juliano, mas a cada voo tem que rolar toda essa manutenção? A cada voo também tem um tempo Não, tem como uma o carro? programação, Quando a gente observa, vai lá no aeroporto, lá ver os aviões de linha aérea estacionados, lá sempre tem um monte de gente em volta, né? Estão prestando uma série de serviços. Parte daquela gente que está ali também presta um tipo de manutenção. Dando uma geralzinha. Isso, observa alguns elementos, altera uma coisa ou outra. Mas daí, Sempre sendo piloto, cara, quando você vê uma tragédia como a da Chapecoense, a história do combustível, É isso inadmissível. absurdo demais, Isso é um não absurdo, isso é patético, isso é um escândalo, assim. Tem muito ali que envolve as autoridades do governo boliviano, tem muito que envolve militares bolivianos nessa história. Então é quando começa a restringir custos e a privilegiar favores, costuma dar situações semelhantes. Barato sai caro. Tem mais, olha aqui, tem mais curiosidades sobre aviões. Vamos ver aqui, ó. Língua internacional em inglês, né? Tem que saber falar inglês, cara? Até no curso aqui que você fez. Olha, é indispensável que tu faça para ter progressão na carreira. Né? Progressão tem que ter inglês. Tem que ter inglês. E os instrumentos são todos em inglês?
Os instrumentos, a maioria sim, mas são números, né? Tu precisa interpretar números. Claro que o idioma sendo padrão, a comunicação também se dá em siglas em inglês. Mas tu acaba... Ficando fácil, não é nada... Fácil. É muito indutivo, tu consegue perceber com tranquilidade. É que o oxigênio nas máscaras dura 15 minutos. Eu não sei por que também, né? Porque quando a máscara cai, você já tá caindo, dura 2 ou 3. Não, e quando vai cair, tu vai lembrar o que a mulherzinha fez, o gesto, tudo aquilo? Não vai lembrar. Você Você tem aula daquele negócio lá? Senhoras e senhores, sentem e tal. Aquela aula... Ela puxa pra frente, joga pro lado. Não dá pra entender. Você tem aquilo ali que o comissário faz? aquela... O que eu sei é que se tiver criança, primeiro na gente, né? Claro. Depois na criança. Fica consciente. Isso eu vou saber fazer. Primeiro a gente. O que falaram pra mim também é que aquele oxigênio puro que tá nas máscaras te deixa meio tonto, pra ti não se debater muito, é verdade ou não? Não, a situação é a seguinte, por que acontece aquilo? A gente, quando o avião tá em voo de cruzeiro, tá lá em cima, ele tá num ambiente de ar rarefeito, de pressão atmosférica muito baixa. Se existe uma despressurização, que é a causa da queda daquelas máscaras, tu precisa ter um suprimento extra de oxigênio até que o avião desça até uma altitude... Tem ar suficiente? Exatamente, suficiente para que tu tenha um certo conforto ali. Então, geralmente, essa altitude de conforto é por volta de 10 mil pés, já é alto bastante. Ele está a 30 mil, para descer de 30, 40 mil para até 10 mil é rápido. Rápido o quê? Minutos. Até porque ele vai descer numa situação de emergência, vai descer rápido também. Então, o desconforto que causa uma despressurização é compensado com esse oxigênio, né? Tu tá ali, óbvio, numa situação de estresse, tu vai respirar mais rápido. Dificilmente vai usar aqueles 15 minutos de suprimento. Não vai. Não vai dar tempo. Tem aqui mais aqui, alimentos diferentes, a gente já falou. Cálculo perfeito. As janelas da torre de controle do aeroporto devem ser anguladas exatamente a 15 graus da vertical na parte superior para diminuir o reflexo de dentro para fora da torre. É isso mesmo, para não ofuscar a visão dos aviões lá embaixo. Dos aviões. Deixa eu ver. Em média, o Boeing 747 tem em torno de 280 quilômetros de fiação dentro dele. É isso aí. Tá de sacanagem? Fio, hein? O Boeing 767 suga bastante ar através de seus motores para encher o dirigível da agudinha em apenas 7 segundos. Mas tu ainda dá aula particular? Você deu aula há muito tempo? De avião? Sim, teve um período que a gente estudou com os colegas de Araranguá, teve quando o Aeroclube aqui de Criciúma estava ativo, a gente estudava junto com o pessoal. Em Tubarão também teve um período. Fico muito contente que vejo colegas assim que seguiram, estudaram aqui, estão em companhias aéreas, em aviação agrícola, alguns são pilotos aqui mesmo, de empresários locais. Então, a nossa escola aqui deu bons frutos aí para a aviação. Eu quero que você fale um pouquinho por da história que você está me contando sobre o comandante alemão da Luftwaffe. Como é que é essa daí? Olha a história que ele me contou. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa muito peculiar, assim. O nome dele é Martin Graves. Infelizmente já faleceu. E tem que tomar muito cuidado de falar nesse assunto, porque ele é delicado. Ele foi comandante de um grupo de aviação de caça noturno da Força Aérea Alemã na Segunda Guerra Mundial, da Luftwaffe. Caramba! Ele morava em Blumenau. Então, quando eu fui conhecê-lo, ele já devia ter uns 92 anos. O cara de um bom humor incrível, assim. Eu cheguei lá todo preocupado. Um daqueles verões que só Blumenau sabe ter. Um calor absurdo. Aí ele disse, você também, você é advogado? Meu filho é advogado. Aí, você é mesmo? Inclusive ele tá aqui na capa da Folha de São Paulo. Assim, poxa, o cara é fera, né? Aí ele foi lá, puxou a Folha de São Paulo. O que era a foto da capa? Milhões de pessoas na praia. Ele tá aqui em algum lugar aqui. Ele ainda fez piada comigo, né? Então ele contando as histórias dele, ele voou enfim, como eu falei, na Força Aérea Alemã na Segunda Guerra Mundial. E acabou indo morar em Blumenau, depois terminou o conflito, veio morar no Brasil, voou muito tempo no Brasil, trabalhou para o IBGE, fazendo levantamento de aerofotogrametria no interior do país, e acabou indo parar em Blumenau. E lá em Blumenau, na casa dele, eu vi uma foto muito interessante, que eu olhei assim, mas o que é isso aqui? Ele, não, esse aqui é o meu colega, que o avião que ele voava eram 3 tripulantes, um piloto, um operador de radar e um artilheiro. O operador de radar dele, que era o Martin Schill, não sei se é essa a pronúncia correta, veio a ser presidente da Alemanha nos anos 60. E enquanto presidente da Alemanha, foi visitá-lo em Blumenau. Ele tava a foto lá na parede da casa dele lá. E o cara ganhou um presente, você falou do Führer? Olha só. Ele me mostrou um livro assim, Juliano, esse livro aqui eu ganhei de presente do Führer.
e tava lá autografado para ele. Assim, um troço bem... O presente do Hitler. Bem desconcertante, assim, ver aquilo assim. Mas com certeza, muitas vezes ele foi agredido por ser nazista, ele deve ter alguma coisa, deve ter se comportado por isso, né? Ele era um militar, né? Ele era um militar, cumpria a sua função, a sua missão de piloto, mas obviamente por ter servido sob as cores da Alemanha nazista da Segunda Guerra, ele teve alguma resistência. Tanto é que na época a esposa dele era viva, disse, não, você vai vir aqui? Não, mas tu vai falar sobre isso, sobre aquilo, porque ele não gosta de ser, né... Pressionado, até porque não... Vamos ser bem claros, ele estava cumprindo a tarefa dele, não vou entrar em ideologias aqui, porque não é o caso, né? Mas era uma pessoa bem interessante, muito bem-humorada, que tive a oportunidade de visitar a casa dele 2 vezes, infelizmente já partiu pro Oriente Eterno. O ouvinte está dando uma dica que com certeza o Juliano deve conhecer, é um canal no YouTube... Aviões e Músicas, o maior e único canal que descomplica a aviação para os entusiastas, curiosos e quem tem medo de voar. Tem para explicar? 242 mil inscritos, estou vendo aqui. Aviões e Músicas é o nome do canal. É um ótimo canal. É um ótimo canal. Tem um monte de coisa na internet aí, de coisa boa mesmo, de YouTube, blogs. Tem um monte de amigos aí que tem, por exemplo, o Marcelo lá em Florianópolis tem o blog Aviação em Floripa, o Fábio Fonseca lá em Porto Alegre tem o Aero Entusiasta, tem um site que a gente colabora também, que é o Máquinas Voadoras lá em São Paulo. Então tem, hoje com a facilidade da máquina digital, certo? E as redes sociais, fica muito fácil a gente... aproveitar o que a gente gosta, estar perto do avião, fotografar e divulgar e compartilhar com todo mundo. Mas agora, você que voou, você já viu que a Terra não é plana, então? Lá de cima, você viu que ela é arredondada? Eu acho que eu não vou ir tão alto assim. Não, mas dá pra ver? Dá pra ver, sim. Se ela é redonda? Porque tem a teoria também que a Terra é plana, né, cara? Tem, é verdade. Os caras vêm aqui e levantou as teorias. Tem, olha ali pra janela, olha lá, olha só. Tá vendo? Não dá pra ver, você vê o reto aqui, ó, você vê. Olha aqui, ó. É que nem Floripa, ilha, que tu chega reto e... Bom, outro assunto. Não entendi o que é a teoria de Floripa. Eu não entendi, não, porque se tu vai seguir reto, como se fosse pro aeroporto, daqui a pouco tu tá lá na UFSC, entendeu? Pra mim a UFSC é do outro lado, lá da beira-mar. Não dá de entender, né? Não deu de entender. Pra mim ela é reta. Reta? Entendeu? E não é, ela é redonda. A gente faz uma Exatamente. Uma ferradura para andar em Floripa. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá bom, olha aqui, ó, mais ou menos isso, mais ou menos bom, com certeza, é você comprar um apartamento bacana da TPS Construtora, o Bom Jardim Residencial. E nós, Epiti e Maninho, estão falando isso há muito tempo, entendeu? É um ótimo negócio. Então, demorou, faça um ótimo negócio. Tem ainda apartamento? Tem alguma coisa ainda. Eram 31 unidades quando a gente começou a anunciar. Então vocês têm que voar, né? Literalmente. Você vai voar lá? Tem que voar para adquirir. Também igual piloto, né? Paga melhor piloto ou advogado? Olha aqui, ó, apartamento, 2 quartos, elevador, salão de festas e o melhor de tudo isso financiado pelo Minha Casa Minha Vida. Procure o corretor da sua confiança, Bom Jardim Residencial. Tem a cara da Pitoca, tem a cara do Mano, tem a sua cara. Acesse TPS Construtora e faça um ótimo negócio. A gente já volta aqui na vez com quem, Piti? O Juliano Bittencourt Fraceto, advogado e eterno piloto. Não vamos falar eterno que é ex-piloto. Não tem? Ele falou que ia voar esse ano de novo, né? Vai voar. Boa, a gente já volta aqui. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Churrascando Vinha Amazon e Ávila, Cia da Saúde. Voltamos, Pitbull e Gondi. Voltamos aqui no Avesso. E eu quero mandar um beijo e parabéns para nossa fisioterapeuta, Ju Leandro, que tá de aniversário hoje. Julie, mil beijos, mil beijos. Ela tem que voltar aqui no Avesso pra gente falar de... A última vez a gente falou do quê? Disfunções sexuais, pompoarismo, coisa arada, todas, entendeu? Aí, umas tretas assim, né? Yes! Movimentos pélvicos excepcionais. Isso, tu vai amar conversar. Não, olha, demais, entendeu? Tá convidada, viu, dona Ju? Parabéns. O papo hoje aqui é pompoarismo, não? Hoje no ar, né? Pompoarismo no ar, enfim. Com ele, Juliano Bittencourt Fraceto, que é advogado, nosso piloto e também fotógrafo. Tem muita foto sua por aí de avião? Tem umas fotos aí que a gente... Alguns malucos aceitam publicar. Ele tá sendo humilde. Acessem já www.maquinasvoadoras.com.br, que tem várias fotos muito legais. O avião de frente, cara a cara,
com o Juliano aqui, ó. Você faz foto no ar também? De um avião pro outro? Já fiz várias fotos, chama Air to Air, né? Tem várias fotos ali. Tem até nome, mano, ó. Tem uma foto que... Baseado na teoria da relatividade, ele tá parado, né, Pete? Exatamente. Física, lógico, né? exatamente. Aquela aula de física que você veio aqui no professor, você não sabia. Não, essa eu faltei. É mais fácil fazer a foto do ar, então, com outro avião, é isso? É, bem mais fácil, tá parado. E tem uma foto que eu gosto muito dessa foto, que eu fiquei muito orgulhoso por ela, que foi, acho que a foto que mais repercussão teve, que foi publicada no Washington Post. Uma foto que eu fiz num exercício com a Força Aérea do Uruguai. A gente decolava de Santa Maria, entrava no espaço... Tem, acho que tem... Não, nesse site tem, exercício Urubra. Vou achar. Então era um exercício Força Aérea Brasileira, Força Aérea Uruguai. A gente saía de Santa Maria, entrava no espaço aéreo Uruguai, era interceptado e pousava lá. E vice-versa. Saía do Uruguai, entrava para o espaço aéreo brasileiro, interceptado e pousava aqui. E quando a gente estava entrando no espaço aéreo brasileiro, aí um avião da Força Aérea Brasileira, um A-29, interceptou a gente e eu fiz essa foto. Aí, A-29 o que é? Um caça? é uma aeronave de ataque leve que é usada como caça, de fabricação brasileira, da Embraer, utilizado aí por uma dezena de países. Até os Estados Unidos comprou também esse avião. E está sendo operado, acho que pela Força Aérea do Iraque e do Afeganistão também. É o avião que a Esquadrilha da Fumaça usa. É o mesmo avião. Um avião de produção nacional. E ficou boa a foto, com licença da humildade. A licença Ficou poética. boa. Ela foi parar onde? No Washington Post? Washington Post, tá bom. Como é que né? acharam a tua foto? Boa pergunta aí. Tanta foto boa aí, se for escolher essa Mas aí. pediram autorização ou não? Quando você viu, tá na Não, capa do Washington as Post. fotos que eu faço são fotos amadoras, então a gente publica no site, tá lá livre para quem quiser usar. Botando crédito, pode usar à vontade. E o Washington Post acreditou? Acreditou. Olha só, isso é bacana. Já teve uma Jornalismo foto. de no- primeira, já né, teve uma mano? foto, não, mas na tribuna nós acreditamos todo mundo. Tem que acreditar. Acredita Tem todo que mundo, acreditar. Tu né? coleciona aviãozinho pequenininho? Coleciona desde pequenininho. Tem quantos Onde? já? Guarda onde, Juliano? Confessa. A minha mãe adora, tá tudo empilhado lá na casa dela. Sempre Tirar o sobra bom é sempre pra mãe. maravilhoso, né? Não, sobra sempre pra mãe, cara. E ainda de certeza que não é dentro de caixinha de acrílico, é solto, né? É. Pra pegar pó em tudo. Isso né? mesmo, vai ficar bem difícil o negócio. É difícil. Tem item muito caro de coleção, cara? Você tem? Tem, mas Tem uns é... itens, é você não muito tem fácil. aqueles itens caros, E assim? tens o preferido, aquele do coração, que diz esse ninguém mexe, nem Eu filho, tenho- nem sobrinho, Eu nem não vou ninguém. dizer que é um avião, mas eu tenho 2 itens na minha coleção que eu gosto muito. São 2 hélices de 2 aviões que eu voei. Que a hélice tem um prazo de validade. E aí, perdeu a prazo de validade. Então eu vou ficar com essa hélice Mas aí. qual que é o tamanho dessa hélice? É uma hélice um pouco menor que essa mesa aqui. Tem Tu uma, guarda onde? uma tá na parede. Na Não, parede? pelo amor de Deus, né? Parede, se não guardar. E não pega cupim, não? Uma é de madeira, outra é de metal, mas ela é tratada para não ter ação do cupim. Ah, sabe a impressão que eu tenho? Você falou dos jatos, daquela história. Que os aviões com a hélice na frente, eles não são tão bons. Você vê os assim? jatos, assim, com motores... As teses do Não, mano. mas não é. Você olha lá, o cara vê lá a Força Aérea chegando Como com os assim, motores sim? de hélice na frente, aí vem outra Força Aérea com os MiG, assim, com os motores de turbo e sei lá. Você não dá a impressão que os outros são mais fortes? Tem missão para todo mundo, pô. Vai botar, por exemplo, um caça em alta velocidade para voar abaixo e fazer observação. Precisa de um avião que voa lento. Ah, entendi. Tem essa treta assim. Tem. Pra tudo tem uma aplicação aí. Você já voou nesses jatos ou não? Não, nunca voei num jato. Certo. Cheguei perto aí, quase que eu fiz uma loucura aí quando fiz um aniversário. Tem uma agência que Uma eu... loucura que você fez no aniversário, vai. Quando eu completei 40 anos, eu vou comprar esse pacote aqui, mas aí o bolso não alcançou. Era um pacote para voar de MiG lá na Rússia, um voo suborbital, a 2.000 km por hora. Mas aí, imagina quanto que custa isso. 2.000 km por hora. Tem noção que é isso, Pete? Nem quero. Como você chegou no teu carrinho, Pete? Nem quero, nem 50 por hora. No máximo 80, não pode passar das normas, Pete, né? Pete não tô passa, em Pete. ordem, É que a tô Pete fala que ela pilota, ela não dirige. Ah, é? Ela disse que é dirijo, eu radical. piloto, É, eu não, sou- a gente foi esse dia, não sei pra onde. Sou ela braço. Quer que eu dirija, assim, Sou Pete, braço, pelo sou amor braço. de Deus. Manda barbeirinho. É, Olha só, mas- Juliano, piloto tem desconto pra voar, não? Em passagens? Ah, como é que Pelo entra de fato de graça? ser piloto, não? Ou não? Não, o pessoal que voa na linha aérea, né, que das companhias, eles têm uma certa cota lá de assentos de passe, que eles chamam, né? Todo tripulante, comissário de voo, etc. Eles conseguem voar, entre aspas, de graça, assim, né? Tem que ter espaço, né? Tem que ter espaço a bordo. Mas Não. no teu caso não tem. Não sou piloto. Você Não falou que tem tem nenhum carteirinha, arrego. tem carteirinha que você tem que todo ano revalidar? Já como é que é? teve, né? Já fui, pra fui. voar. Uhum, mas não é o caso. É a carteira de permite. motorista de piloto de avião, é isso? Exatamente. A habilitação. Mesma validade, tempo, enfim? Depende das habilitações e da idade, né? Acima dos 40 ela reduz pela metade. Então tem carteiras que têm validade de 6 meses. Tem que, aí, se 6 tu- meses? É. Cara, mas é muito pouco, né? 6 meses do exame médico. Então tu tem que renovar o exame médico, tá em condições. E se tu tá em regularidade
viabilidade do voo, basta comprovar. Agora, se nesse período não cumprir um requisito mínimo de atividade, aí se submete de novo a uma avaliação, tanto teórica como prática. Você falou que ia voltar a voar esse ano? Você está programando? Estou me preparando para reativar a minha habilitação. Tem uma turma boa aí, uns amigos nossos lá de Araranguá. Quero mandar um abraço para eles lá, do Clube de Voo Comandante Nelinho, que o pessoal se reúne lá todo final de semana e a ideia é voltar à atividade com eles lá. E qual que é o vestimento? É macacão, é terno, é gravata? Essa tua gravata bonita aí? Como é que a gente voa? Tem cheiro de óleo nos aviões pequenos? Não, porra, que isso? O cheiro de óleo é quando tá vazando, né? Tá maluco. Não, você bem. Se tiver o cheiro de óleo, tu pula, hein? Mas não é que tem uma impressão que tem uns aviões que custam uma fortuna e parece que é uma sucata velha, cara. Não, mas tu tá ofendendo a aviação. Não tô, cara. É umas coisas que eu vejo umas cangalhas velhas, cara. Você custou o quê? 1 milhão de essa cangalha velha aí? Tu acessa lá o Máquinas Voadoras e vê um monte de foto de avião bonito lá. Não, só pra saber, entendeu? Porque é que eu tenho a impressão que as pessoas também têm essa impressão. Assusta, né? O pessoal que não conhece, como tu perguntou ali, o avião muito antigo, muito velho, é de hélice, todo aquele termo como... Mas eu voei num bimotor muito velho, da Segunda Guerra Mundial. Eu fico preocupado com isso aí, cara. Não, pô. Boa. Aquele lance de comprar o assento na frente ou atrás. O que é? É mais perigoso? Muda alguma coisa? Mais perigoso? Não, senta lá atrás ou senta na frente. Vai todo mundo no mesmo lugar. Eu gosto de sentar na frente porque na hora de descer é mais rápido, né? Tem essa, né? Só por isso. Só por isso? Não tem nada do piloto desviar, enfim. É que uma vez voar era coisa de rico, né, cara? Agora todo mundo voa, daí aquela confusão no avião. Todo mundo mesmo, né? Entendeu? Aí sai aquela zona do inferno, entende? Todo mundo de pé meia hora antes. É uma coisa que eu nunca entendo. O avião levanta todo mundo, já vai abrindo, tirando bagagem. Não sei pra quê. Cara, ele demora meia hora, né? Até ele parar e taxiar, que você fala isso? Vai todo mundo pra mesma esteira pra pegar a mesma bagagem. Não tem explicação. E fica esperando depois igual uns palhaços lá, né? Tudo igual. Sair lá, né? Não dá tempo pra muito mais coisa. E o cuidado com as malas? Tenso mesmo? Pois é. Eles jogam mesmo, não estão nem aí pra gente? É difícil. Tem pessoal aí que, quando não perde a mala, encontra uma carniça no lugar da mala. Pior que não é por perder. Às vezes você perde e vai encontrar um mês depois, quando encontra. Aconteceu uma vez, eu estava indo para o Rio de Janeiro e levando uma mala de processos. Uma mala com processos. Aí desembarquei, sorte que o voo era cedo. Aí disse, senhor, pois queria informar que a sua bagagem está em Salvador. Eu disse, meu Deus, todos os processos em Salvador. Pensa no pânico. Processo, passeando em Salvador, sozinho. Salvador ainda, né? Gente rápida. Puxa, daí acabei... depois o cara preconceituoso eles são mais lentos lá. Mas tem muita sorte que aí rapidinho eles conseguiram voltar e no início da tarde já estava lá. Já estava com você? Fiquei tenso, foi tenso. Qual o maior tempo de voo que você teve já? De um mesmo voo, assim? Quanto tempo dentro do avião? Acho que foram 11 horas, eu acho. Bastante, né, cara? 11 horas no avião é um negócio que... É que você dorme, quem acorda, gosta e curte, né? Não, mas você dorme, diversão. acorda e você tá dentro do avião ainda, sabe assim? Aquela coisa... Eu acho as aeromoças lindíssimas. Nas companhias que eu voei, acho elas lindas, bem arrumadas. Acho bonitas, mano. Você acha? Elas estão sempre maquiadas, cabelinho Chegou a voar na época da Varig? Quando tinha Varig? Eu lembro da Varig. Tinha os talheres que a gente ganhava, tinha lembra? Todo um padrão de excelência, né? Em tudo. Seja comissária, homem, mulher, tripulante. Tinha um troço... Alto padrão. Altíssimo padrão. Infelizmente ficou na história. Conta a lenda que se não fossem os políticos, a Varig ainda estava... A Varig e a VASP, né? As duas, né? Tem uma história bem... Estavam operando marcante ainda, né? disso aí, Foram destruídas, né? Tem um ciclo de histórias, assim. Tem uma companhia que deixou de existir no início do governo militar, a Paner do Brasil, que veio a ser absorvida pela Varig, e a história semelhante aconteceu nesses últimos governos aí, quando a Varig foi absorvida pela Gol. Então tem essas Qual que é a melhor para ti, Juliano, na tua opinião, do Brasil? Uma que tu gosta bastante? Eu não tenho voado muito. Qual menos se incomodou assim, vai voando? Eu acho que eu nunca me incomodei com nenhuma. Eu acho que todas elas cumprem ali as normas de segurança, todas elas atendem bem. Só acho que o grande demérito é essa tendência aí de usar esse sistema que chama low cost, low fare, né, que é uma coisa europeia, onde as companhias aéreas têm trechos curtos, né, e aí dá para fazer aquele venda de passagem onde tu não precisa comer nada dentro do avião, tu ganha um amendoizinho. Não, aqui se quer comercializar tudo, franquia de bagagem, aqui tu fica horas. Nós somos um país que é um continente, vai fazer um voo daqui para São Paulo, tem 1 horinha, tudo bem, mas se tu tiver que ir para Salvador, para Goiás, para Manaus,
né? Uma vez eu fui pra Porto Seguro, cara, e o piloto não podia ver um carreiro de luz no chão que ele pousava o avião. O que tu foi fazer em Porto Seguro, aí, mano? Essa verdade, é a pergunta cara, que não quer sabe calar. Assim, ó, eu não sei que passagem que eu comprei, cara, deve ser um pé de boi do pé de boi. Qualquer carreiro de luz, ele parava o avião, entendeu? Pra abastecer, pra trocar gente, sei lá o que ele fazia, cara. Olha, demorou pra chegar nesse Porto Seguro. Mas também o ouvinte tá inferno também que eu fui. A carteira do piloto é breve, mas não é breve, brevet, né? Brevet. É breve porque dura 6 meses só. Não, ele botou assim, ó, a carteira do piloto é bleve. Daí eu botei blefe, daí ele botou não, é pergunta. Daí eu fui no Google, daí tá brevet. Isso entendeu? Ó, como a comunicação dá certo. Tá o nome comum é esse aí mesmo. E todo piloto de avião dirige bem carro? Ou não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. No chão é uma coisa, no ar é outra. Outra totalmente diferente. Até porque hoje a gente tá focando muito aqui com as conversas na aviação comercial, né? Me fizesse lembrar de um episódio quando ainda era vivo o comandante Rolim, da TAM, e eles compraram aviões na época, até que pousavam aqui, era o Fokker 100, não sei se vocês lembram. O da TAM que bateu. Então, assim, ele respondeu um processo muito pesado no sindicato lá dos aeronautas, porque ele disse o seguinte: não, os nossos aviões vão muito bem. Eles são muito automatizados, muito modernos, e eles precisam só de um piloto e de um cachorro. Aí perguntar isso numa entrevista, né? Piloto e um cachorro? Um piloto para observar, monitorar todos os parâmetros, aferir os instrumentos, verificar se está tudo em ordem. Aí o cachorro, o cachorro é para morder a mão se ele quiser mexer em alguma coisa. Porque... Não precisa ele tocar em nada. Porque é tudo hoje muito moderno. A aviação nos últimos 5, 10 anos cresceu exponencialmente, tanto dentro do avião como fora do avião. Os serviços de auxílio à navegação, os aeroportos, tudo que dá suporte ao sistema evoluiu bastante. E isso também vem com a formação dos pilotos. As escolas são diferentes. Antigamente tinha basicamente aeroclubes. Hoje existem as faculdades de ciências aeronáuticas. Então a formação ela tem melhorado, como tudo tem melhorado hoje em dia, né? Por que não temos mais aeroclube aqui? O nosso aeroclube aqui na época existiu num período de economia complicada. E o avião, que era aquele aerobueiro que tu comentou anteriormente, é um avião que era do governo, na época o DAC, o Departamento de Aviação Civil, hoje é a ANAC, e ele era cedido por comodato. Então, como era um avião que era do governo, vamos dizer assim, ele era orientado para onde tinha mais demanda. Como a nossa escola era pequena, a crise chegou aqui, nós não tínhamos movimento suficiente, aí eles apontaram que devia ir para outro lugar. Levantou o voo, acabou. E aí foi. O que voou foi o avesso. Passou voando, né, Juliano? Viu? É isso aí. Não doeu? Rapidinho. Não. Doeu, foi tranquilo, viu? Tranquilo. Tava com medo, entende? Beleza? Não, agora, quando voltar a voar, tu volta no avesso. Aí tu que conta o outro lado. Passa aqui, buzina. Buzina. Buzina, avião? Pô, tinha um amigo nosso que tinha um avião que tinha buzina. Tinha? Mas não é comum ter buzina. Não. Um pouquinho de buzinar no ar para outro avião. Por que ele tinha? Ele transportava faixa, aí tinha que chamar a atenção do povo, olhar pra cima, ele passava baixo e buzinava. Oi, é caro esse negócio de faixa, hein, bicho? Bom, em Janeiro tem muito disso aqui. Aqui é caro pra caralho. Anunciar? Não, já tentei aqui, é caro demais esse negócio. Mesmo? Não, é caro, cara, é caro mesmo. E tem que pedir autorização, quer dizer, não é... Você não pode sair só voando com a faixa, Não. É Pete, eu te amo, assim, sabe aquela coisa? Mano, faz uma dessa. Não Vai, faço. contrata. Vamos fazer um programa do avesso, ué, que tu acha? Vamos, nos ares. Juliano acabou. Bittencourt Fraceto, nosso doutor advogado, piloto, colecionador, fotógrafo, um pouquinho de tudo. Fechou? Segunda isso? do avesso, valeu? Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço pra todos aí. Tem reprise, hein, do programa do Juliano. É verdade, 9 horas às 9 da noite tá lá, entendeu? Tá no YouTube também, todos os programas do Avesso, ok? No Facebook do Avesso, queria agradecer o Facebook, não deixou publicar o programa do Moacir Franco. Não deixou. Ele disse que tem direito autoral. Ah, mentira. O Moacir cantou pra nós, o Facebook tem que deixar eu publicar, sabia, Marcos? Pro Facebook. Me cortou o Facebook, não deixou eu publicar. Eu publiquei 2 vezes e ele me cortou, entendeu? Pode ser? Então, vai lá no YouTube do Avesso, tá lá, tá? O programa do Moacir Franco. Ele chorou. Tá lá, então. Chorou. Chorou, foi lindo, né? Foi lindo demais. Vai Valeu. ter programa. Até amanhã. Amém.